Olá, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma edição do podcast Media Training e hoje desmistificando pesquisas de opinião pública. Um guia para políticos pré-candidatos. Você que é pré-candidato a vereador ou a vereadora, que é candidato a prefeito ou a prefeita nas próximas eleições. Você que trabalha com esse pessoal na assessoria, vem comigo que essas informações serão úteis, talvez essenciais para a vitória no ano que vem. Bem-vindos ao podcast Media Training. Aqui mergulhamos em temas essenciais para uma comunicação eficaz. No episódio de hoje, vamos abordar algo extremamente importante para os políticos pré-candidatos às eleições municipais de 2024. A arte de interpretar pesquisas de opinião pública. Uma arte e uma ciência. É preciso que, para interpretar os dados da pesquisa, o indivíduo não só conheça profundamente como a pesquisa é feita, como saiba, inclusive, fazê-la. Imagine, você vai num centro de imagem, está sentindo uma dor no peito e tal, e pega o cartão de crédito, vai numa desses centros de imagem e diz: ô doutor, quero entrar em fila não, faz aí uma radiografia de mim, que eu estou sentindo uma dor aqui no peito e tal. Aí eles botam você lá, você está pagando mesmo, eles fazem a radiografia, te entregam, e aí você pega essa radiografia com o diagnóstico técnico e dá uma olhada. E aí diz: e aí, o que é que está dizendo aí? Para o pessoal do centro de imagem. Eles vão dizer: a gente não pode falar não, o senhor tem que falar com o médico. Aí você olha e diz: eu vou eu mesmo interpretar. Aí você dá um Google, pergunta para um amigo, e aí você descobre que está com um câncer no peito. E aí você procura uma opinião médica, ou mais de uma opinião de um médico especialista nesse tipo de doença, ou fica com a sua opinião e a do seu amigo? Esse é o exemplo. Pois é, meu amigo, minha amiga, interpretar pesquisas de opinião pública requer conhecimento científico, criatividade e experiência. 3 elementos: conhecimento científico sobre a metodologia da estatística é uma ciência, e conhecimento criativo, né? Capacidade de interpretar o conhecimento científico de forma estratégica e, ao mesmo tempo, experiência. Porque é a experiência que lhe mostra em que você pode confiar numa pesquisa de opinião pública e em quais pesquisas você não deve confiar de jeito nenhum. Então é uma arte, sim, a arte de interpretar pesquisas de opinião pública. Já fui contratado para várias campanhas para fazer esse tipo de trabalho e eu considero ele o trabalho que, obviamente, numa campanha onde tem muita gente trabalhando, é invisível e desimportante. É um trabalho que a interpretação, ou seja, os dados não podem ser públicos. Os dados que são publicizados são esses que o marketing usa para dizer que o candidato está ganhando, mas esses não interessam para a estratégia da campanha, porque a interpretação das pesquisas internas ela deve ser confidencial, mas confidencial mesmo, secreta. Ninguém
que não seja do núcleo duro da campanha pode ter acesso aos dados e à interpretação desses dados que apontam uma estratégia. Eu estou aqui para fazer uma coisa que você ainda não viu: desmistificar as complexidades por trás dos números e mostrar como eles podem ser usados para moldar estratégias de comunicação sólidas. Pegou a brisa? É esse aí o meu trabalho. E antes de continuar, vamos entender como essas pesquisas são conduzidas. Elas envolvem amostragens cuidadosamente selecionadas da população, representando diferentes grupos demográficos. A margem de erro é uma parte importante para entender e para compreender a pesquisa. Por exemplo, se a margem de erro é de 3%, significa que o resultado real pode variar em até 3 pontos percentuais para mais ou para menos. É que em estatística tem um negócio chamado medida de incerteza. E é preciso que você compreenda isso. Se você só tem capacidade até de matemática, né? Até as operações fundamentais, vai ser complicado entender estatística. Mas é fundamental que você conheça as operações fundamentais da matemática. E você precisa entender o que é álgebra. Compreendeu? Esse conhecimento matemático é necessário para entender estatística. Conhecer o que significa percentagem e alguns conceitos. Por exemplo, o primeiro conceito, amostragem. O que é uma amostra? A amostra é aquela entrevista. Cada entrevista é uma amostra. É como você ir num rebanho de bovinos, ao invés de perguntar a opinião das vacas, você vai tirar o sangue delas para saber qual delas tem, aftosa. Bom, você não vai, se você tiver 2 vacas, você vai testar o sangue das 2. Mas se você tiver 2.000 vacas, repare que será necessário fazer uma amostragem. E aí como é que você faz a amostragem? Você tem 2, 3, 4 cercados, as vacas estão separadas, aí você faz só em um? Não, você pega uma quantidade de um, uma quantidade do outro cercado, uma quantidade do outro cercado, e aí com aquela amostra você sabe se tem algum indivíduo ali com aftose. A amostragem. A amostra faz com que você não precise engolir um caldeirão inteiro de feijoada. Você só precisa pegar uma colherinha e experimentar o caldo. Você vai saber que aquela amostra, aquela colherinha de caldo de feijoada, ela é muito provável que o resto do caldo, dos 20 litros de feijoada, estejam também salgados, se estiver muito salgado. Então a amostra é isso, ok? É preciso entender esses conceitos. Então imagine, se essa amostra for mal feita, o negócio degringola total, compreendeu? O erro da pesquisa não está em manipulação nem coisa nenhuma, não. O erro na pesquisa está na amostra, como você tira a amostra. Porque você não está tirando o sangue do eleitor, você está tirando a opinião. E para tirar a opinião, não pode ser qualquer um. Então a galera, para a pesquisa ficar mais em conta, menos cara, oferece aquele pacote e aí contrata pesquisadores sem formação e sem treinamento. E o resultado disso é que alguns acham que só é pegar um celular, porque agora tem celular, pega o celular, põe na mão de um engraçadinho
uma bonitinha qualquer, põe uma roupinha nela e manda ela fazer pesquisa que vai dar tudo certo. Não é assim não, tem que treinar as pessoas. E tem outra coisa que eu não ia nem dizer, mas eu já estou aqui para dar conteúdo mesmo, eu vou dizer. Toda amostra precisa de uma reamostragem. Pelo menos 20% de toda a pesquisa tem que ser refeita antes de ser divulgada. Isso é uma auditoria que precisa ser feita dentro da pesquisa. E não pode ser feita pela mesma equipe que fez a pesquisa primeiro, que fez as primeiras amostras. Tem que ser outra equipe. A equipe que vai fazer a auditoria em 20% das amostras que foram coletadas inicialmente. Compreendeu? Se não tiver isso, e pesquisa que não tem isso, não presta. É isso mesmo, não presta. Porque você tem que entender que o eleitor mente durante as pesquisas. E é preciso a reamostragem para que na reamostragem seja identificada a mentira. Vamos lá. Agora, adentrando na interpretação, lembre-se de olhar além dos números brutos. Não olhe só para os números brutos. Analisar a tendência ao longo do tempo é fundamental. Se há uma mudança significativa, questione o que a causou. É preciso entender. Se houve uma mudança, se você estava na frente e de repente foi ultrapassado pelo seu adversário, numa segunda pesquisa, o que aconteceu? É preciso saber. As pesquisas elas são responsáveis por ganhar ou perder uma eleição. Então, não olhe só para os números brutos, analise a tendência. É outro conceito de estatística que você precisa entender. A tendência, ela só é criada, a linha de tendência, ela é criada quando você faz várias pesquisas. Então, quando for contratar pesquisas para a eleição, não contrate só uma, não. Você tem que contratar mais de uma. Contratar um pacote de pesquisas com um intervalo planejado e estratégico. Porque o que vai lhe dar a tendência não é a primeira pesquisa. A primeira pesquisa é o delta zero, como eu gosto de chamar. Delta zero é o diagnóstico. Faz um diagnóstico da opinião pública. Lembre-se, quando os resultados chegarem, nós vamos estar olhando para o passado e não para o futuro. Os dados brutos da pesquisa mostram o passado. É algo que era a opinião das pessoas. Como a opinião vai estar, é uma interpretação. É o olhar de quem interpreta a tendência ao longo do tempo. Mas o que quer dizer isso? Bom, você lembra daquele negócio da curva durante a epidemia que nós passamos? Quando a curva estava subindo, né? A curva, todo mundo falava, a curva está subindo, a curva está descendo. Então, a tendência, o pesquisador ele usa o método estatístico para colocar os dados numa função matemática e prever o futuro, literalmente prever com algum grau de certeza e de incerteza o futuro. Então, tem que calcular a tendência. Hoje a inteligência artificial, o último episódio do podcast Media Training foi sobre isso, chamou bastante atenção inclusive, algumas pessoas me ligaram perguntando e tal, vou falar sobre isso depois demais. Mas vamos ficar concentrados na estatística. Hoje a inteligência artificial consegue fazer uma interpretação estatística muito mais eficiente. Eu pensei que ia dar tempo, mas não deu. Tem muito mais coisa para falar sobre essas coisas de pesquisas de opinião. Esse tema é bastante complexo. Eu acabei não dando todo o conteúdo. Então, eu vou ter que fazer um parte 2. Né? Vou gravar o próximo episódio de amanhã com a continuação desse sobre estatística e pesquisa de opinião durante a eleição, porque isso é importante. Então, até mais, até amanhã. Meu nome é Arquimedes de Castro e este é o podcast Media Training. Curte, compartilha, espalha a palavra.